Oi pessoal, eu sou a Thelma Lacerda do Ateliê Mama Gertrudes. Hoje eu vou apresentar para vocês essa linda bolsa que a gente vai disponibilizar a aula no Instagram e no YouTube, e os moldes estarão disponíveis no grupo do Telegram. Esse aqui é o molde da nossa bolsa. Ele está em PDF, na medida original dele, a medida real. Aqui vocês podem fazer um teste na hora de imprimir para saber se vai sair com essa medida de 3x3. Então, começando pela parte da frente e de trás. Esse aqui é a parte da frente, que é a mesma de trás, a dobra do tecido ao meio. Ou vocês também podem imprimir 2 vezes essa parte aqui para emendar para ficar uma folha só. Ele tem 2 tamanhos. O maior, que é o tamanho que a gente vai fazer a nossa bolsa, e o menor, para quem quiser fazer uma bolsa menor. Então, o nosso molde, ele está em 2 tamanhos. Então, essa é a parte da frente e de trás. Essa parte aqui é do fundo da bolsa. Na verdade, ele foi impresso assim, o maior e o menor. Ele mede 14 centímetros de largura, esse que vocês vão receber aí impresso. Só que ele saiu com uma diferença. Na verdade, ele tem que ter 15 centímetros. Então, vocês têm que aumentar 1 centímetro na largura dele na hora de cortarem o molde. Já vocês imprimem e já antes de recortar, já aumenta 1 centímetro aqui na largura para ele ficar com 15 centímetros. E se for o menor vai sair com 13 e vocês vão imprimir ele com 14, certo? É só esse o problema desse fundo da bolsa. Então, essa aqui é a parte do fundo para cortar uma vez no tecido, uma vez na manta, uma vez no forro. E essa aqui é a parte da lateral. São as 2 laterais da bolsa. O molde maior, que é o que nós estamos fazendo, e o da bolsinha menor. Ok? Então, pessoal, aqui agora a gente vê o material que nós vamos precisar para fazer a bolsa, tá? Começando por 4 bailarinas que vão no fundo. Os rebites que a gente vai precisar usar na hora de prender todas as alcinhas de montana. O montana a gente cortou na medida de 8 centímetros por 3 de largura, e eu já fiz uma marcação em todos eles aqui de 6 centímetros. Tem 6 centímetros aqui, vou explicar por quê. Porque na hora de passar a argolinha, ele já tem a medida certa, tá vendo? Então, aqui são 6 partes de montana na medida de 3 centímetros por 8 de comprimento, com a marcação de 6 centímetros aqui atrás. Os aros, aro não, na verdade, porque só que são retângulos, né? Que a gente vai prender os montanas que vão na bolsa presos com o rebite. As 2 argolinhas D, que são das laterais para prender a alça tiracolo. A nossa etiquetinha, a etiquetinha de vocês. Os 2 cursores, que um é para a bolsa e um é para o bolso interno, que vai um bolso interno, que nesse caso aqui eu vou fazer de tela. O regulador da alça tiracolo. Os 2 mosquetões. A alça chique, ela vai ser para fazer a alça tiracolo. Então, já é uma alça pronta, que a gente comprou na medida de 3 centímetros, para ser igual, ou na verdade, comprou o mosquetão na medida de 3, para poder entrar na alça chique. Então, esse mosquetão e todas aquelas argolas que eu já mostrei são de 3 centímetros. Aqui a gente vai precisar de 1,5 metro para fazer a alça tiracolo. Aqui é o montana que vai para a alça de mão. Esse aqui foi cortado na medida de 45 de comprimento pelos mesmos 3 de largura.
os dois zíperes. Um que é o da bolsa e esse aqui que é o do bolso. A bolsa mede 27 centímetros de largura. A gente corta sempre maior, 4, 5 centímetros, para poder botar o cursor. O viés, que vai arrematar o bolso, e a telinha, que vai fazer o bolso. Agora, eu vou mostrar já o tecido da bolsa, que a gente já fez para adiantar. Então, aqui, essa aqui é a parte das laterais da bolsa, tá? Então, é cortada assim, 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido principal com manta, que já está quiltado para adiantar o nosso trabalho. Essa é a lateral. Aqui é a parte do fundo, que é aquela parte que eu falei para vocês, para cortar com 1 centímetro a mais, tá vendo? Ó, a marcação do molde é aqui, e aqui já foi cortada com 1 centímetro a mais. Também no tecido principal, na manta, e um forro. Não é quiltado nada junto, tá? Esse é o fundo da bolsa. E aqui é a frente e as costas da bolsa, que vocês vão dobrar o tecido ou imprimir outra parte dessa para emendar, para facilitar. Que também 2 vezes no tecido principal, na manta, e 2 vezes no forro. Então, esse é o material que a gente vai precisar para fazer a nossa bolsa. Pessoal, aqui eu vou começar colocando as bailarinas no fundo da bolsa. A medida que eu fiz do furinho, 3,5 e 3,5. Então, 3,5 aqui, 3,5 aqui, centímetros. Na verdade, eu procuro sempre não deixar cortar onde tem o quilt, para não ter perigo de cortar a linha, tá? Então, eu já coloquei 3, vou colocar essa última, e eu boto sempre um pedaço de manta, para não ter perigo de furar, para ficar um pouquinho mais resistente, tá? Então, vou repetir a medida, 3,5 centímetros por 3,5 centímetros. Coloquei as 4 bailarinas com um pedacinho de manta para ela ficar mais firme e não ter perigo de rasgar, ok? Bom, pessoal, agora que a gente já colocou as bailarinas no fundo da bolsa, na parte do fundo, a gente vai colocar todas essas alcinhas de montana para depois a gente poder fazer a montagem da bolsa. Então, aquela marcação que eu mostrei de 6 centímetros, eu colei uma dupla face aqui para facilitar, para ela não escorregar. Então, a gente vai dobrar aqui na marcação. Lembrando que a argola D, as 2 argolinhas D, são para as laterais. E as que são quadradinhas são para a bolsa. Aqui eu já dei pique nessa parte, bem no meio, em cima e embaixo. E a marcação aqui é a seguinte: são 8 centímetros, do meio para cá. E aí, você vai marcar o meio dela, que vai ser aonde vai ficar a alcinha. Então, aqui, 8 e o meio é aqui, tá? Eu já tinha marcado mais ou menos, mas é só para vocês poderem enxergar melhor, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu marquei os 8 centímetros, aí eu vou botar essa alcinha que tem 3, eu vou colocar o meio são 3 centímetros. Eu vou botar 1,5, o meio na marquinha dela e acerto ela aqui, ó. O meio tá no meio que eu marquei. E aqui ela vai ficar 3 centímetros, tá vendo? Vou colocar na máquina e vou fazer mais uma marcação, mas é só para facilitar a gente na hora de costurar. Aqui, ó, eu marco 3 centímetros com a régua.
Tá vendo? 1, 2, 3. Que é para eu fazer a costura e a costura não ficar torta, porque não é muito facinho da gente prender essa alcinha aqui. Então, se a gente fizer assim, ela vai ficar retinha. Então, ó. Deu aqui. Faço o retângulo todinho dela, costurado. Subo aqui. Pronto, tá presinha. Ela vai ficar desse jeito aqui. Essa aqui já tá costurada e já está posto, já estão colocados os 2 rebites. A distância que eu botei dos rebites foi 1 centímetro daqui para cá o primeiro e 2,5 daqui para cá. Vou marcar para vocês poderem ver. Deixa eu achar minha caneta Bic. Isso aqui não tem problema marcar com a Bic. Então, olha, é o 3, né? Ela tem que estar no meio, ó, 3 centímetros. A primeira marcação do rebite, o primeiro rebite é aqui no 1,5 e o segundo é no 2,5, tá? Marquei 3 centímetros e o segundo rebite é no 2,5, tá? E aí, ela vai ficar assim. Bom, pessoal, agora que a gente já fez a parte externa da bolsa toda, nós vamos fazer o bolso para prender no forro, para daí a gente poder continuar a nossa peça, tá ok? Então, aqui para fazer esse bolso do forro é bem simples. Eu uso o viés pronto já, mas aí, se você usar um outro viés seu, se quiser fazer o bolso de tecido, daí vocês escolhem como vocês vão preferir fazer. Essa tela tá cortada na largura mais larga um pouquinho que a bolsa. Aí eu vou passar o viés aqui já para prender o zíper. Prendo a parte de baixo, depois a parte superior do zíper a gente só coloca o viés mesmo, não tem necessidade de outro tipo de arremate. Arremata com o viés para poder prender no forro da bolsa. Assim, é bem simples de colocar, tá? Então, pessoal, eu já coloquei o cursor, já terminei aqui, marquei 7 centímetros da parte de cima para baixo, fiz a marcação de 7 centímetros, mas aqui foi uma marcação aleatória também. Cada um bota a distância que quiser do bolso. Eu acho assim uma boa distância. Então, eu vou costurar, vou prender o bolso todo nela para depois a gente começar o fechamento da bolsa, ok? Pessoal, agora eu já prendi o bolso aqui no forro. Essa parte do bolso vai ficar para o lado das costas da bolsa. Eu sei que o meu lado da frente é o da etiqueta, então o que eu vou fazer? Agora a gente vai começar a montagem da bolsa. Eu vou pegar a parte direita do meu zíper e vou colocar aqui direita
com a bolsa. Vocês podem ver que ele tá maior dos dois lados, tá? Então, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui para não ter perigo do zíper escorregar. Eu não gosto de costurar junto com o forro. Eu gosto sempre de prender ele separadamente para daí poder botar o forro. Tá, então eu passei essa costura de segurança. Agora, essa parte do forro aqui é a que não tem o bolso, ela vai ficar pelo lado vai ficar do lado da frente da bolsa. Então, agora, a gente já vai prender aqui, começar a prender o forro no zíper, ó. Direito da bolsa com direito do forro e o zíper no meio. O lado de grampinho do zíper, o lado direito do zíper fica com o lado direito da bolsa. Aí a gente vai prender. Não tem uma medida para fazer essa costura aqui. Eu faço sempre o pé de máquina. Não tem uma medida. Só não pode fazer maior que o pé de máquina, porque senão vai dar diferença na hora de prender as laterais dela. Então, o ideal é sempre a gente fazer o pezinho da máquina, tá? Porque senão na hora de prender a lateral, aquela parte que eu disse que tinha que ser 1 centímetro maior, é justamente por isso, para não dar diferença na hora de fazer as laterais. Então, aqui, ó, tá preso o zíper na parte direita, na frente da bolsa. Vou passar um rebatido aqui e fazer a mesma coisa desse outro lado aqui do zíper, para prender a parte de trás. Agora eu vou pegar. Aqui eu não coloquei, não botei pique eu não botei pique no zíper, porque depois na hora de colocar o cursor, elas vão ficar certinhas, vão juntar as laterais certinhas aqui. Então, o que eu vou fazer? Com essa outra parte, fazer a mesma coisa. Vou abaixar aqui para não ter perigo de quebrar a agulha, encostar na agulha. Vou passar uma costura de segurança aqui e vou prender o forro da parte de trás. Pronto, pessoal. Já tá costurado, pespontado. O forro já está aqui solto, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos prender, deixar o forro assim, separado, e nós vamos prender essa parte do fundo. Ops, desenfiou a minha linha aqui. Só um minutinho. A gente vai prender essa parte do fundo aqui na bolsa dos dois lados. Então, eu vou prender um lado, vou abrir o zíper e vou prender o outro. Mesma coisa. Eu dou um pezinho de máquina aqui, tá? Faço sempre retrocesso para não ter perigo de escapar a costura, de abrir. Olha, ela é uma costura bem estreitinha, ela não pode ser larga não, para não dar diferença. Vendo? Prendi um lado. Agora, a gente vai prender o outro lado, sempre com o forro separado, tá? Prendemos, vamos prender o outro lado. Pronto. Agora, eu vou abrir o zíper. Por quê? Porque eu vou fazer um pesponto aqui embaixo
e porque também nós vamos fazer a mesma coisa com o forro. A gente vai prender o fundo no forro e aí é o mesmo procedimento. Só que aqui eu quero fazer um pesponto para ela ficar, além de ficar mais bonita, ela fica um pouco mais firme também, já que é o fundo da bolsa. Esse ponto aqui, ele vai segurar um pouquinho mais a costura que foi feita. Pessoal, tá emendado, pespontado e o forro tá solto aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai prender o forro do mesmo jeito que prendeu a parte de fora da bolsa. Eu vou prender direito com direito. Só que agora tem um detalhe. Esse lado aqui que tem o bolso, a gente vai fechar ele todo. E o lado da frente é que vai ficar aberto para depois desvirar a bolsa. Então, a gente vai fechar esse lado aqui, prender o forro na parte do bolso. Aqui, sempre lembrando, direito com direito, para ficar tudo certinho. Volto pra cá, olha, para outro lado do bolso, tá vendo? Então, ela vai ficar forro com forro, tecido principal com tecido principal. Aqui a gente vai fechar só um pedaço. Vamos deixar uma abertura boa aqui, para não ter perigo de ficar muito difícil na hora da gente desvirar essa bolsa. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pespontar esse lado aqui que tá todo costurado, porque aí depois, na hora que a gente desvirar a bolsa e terminar, nós vamos pespontar esse aqui e ele vai ficar igual ao outro, porque a gente vai ter que pespontar para fechar, certo? Pronto. Vou mostrar para vocês como ela ficou. O avesso todo fechado com essa parte aberta que vai ser usada para desvirar a bolsa. E o direito todo fechado. Agora a gente vai colocar o cursor para depois continuar e fazer a parte final, que são as laterais. Gente, o cursor foi colocado. Agora a gente vai virar do avesso a bolsa para começar a montagem da lateral dela, tá? Ela tá virada assim. Não cortem. Eu dou uma sugestão de não cortarem o que sobrou ainda do zíper, tá? A gente deixa para cortar só depois que tiver costurada a lateral. Então, ela tá virada e vai ficar assim, o forro para cá e o tecido para cá. Por quê? Porque primeiro a gente vai prender a lateral da parte externa da bolsa para depois prender a do forro, tá? Então, aqui a gente vai começar. Já tem os dois piques aqui no meio da lateral. E aqui já tem o pique nessa parte. Deixa eu ver se eu dei um pique aqui. Não, não dei. Então, a gente vai procurar o meio aqui dessa costura de baixo. A gente vai dar um piquezinho aqui para saber onde é o meio. E o meio daqui de cima não precisa porque já é o meio do zíper, tá? Então, nós vamos montar assim. Avesso com avesso, direito com direito, sem prender isso aqui. Primeira coisa, a gente vai pegar esse pique aqui e vai colocar no meio do zíper, tá? E aí nós vamos prender
nós vamos prender um clips aqui. Deixa eu pegar meus clips. Vamos prender, ó, verificando se tá no meinho, prender o outro aqui. O forro tá solto, tá vendo? A gente não tá pegando o forro, a gente tá pegando só o tecido. Esse pique aqui de baixo, a gente vai prender nesse que nós acabamos de fazer no fundo da bolsa. Que foi esse aqui, ó. Juntou o fundo da bolsa, a emenda, fez o pique. E agora a gente vai prender aqui. Assim. E agora, nós vamos passar clipes nele todinho para poder fazer a costura dessa parte aqui, tá? Olha, pessoal, eu já passei o clips, prendi ela todinha, na volta toda, lembrando que essa parte aqui tá separada. Agora a gente vai costurar. Só que nós vamos começar a costura daqui, mais ou menos. A gente não vai costurar essa parte aqui por enquanto. A gente vai começar a costura daqui, tá? Ver se o pique ficou mesmo no meio, certinho, tá tudo certinho. E agora a gente vai passar essa costura na volta toda, começando uma parte, ó, não pegando no zíper nem no forro. A gente vai começar daqui. Esse lado aqui não tem muito medida para você costurar. Você tem que apenas costurar os dois lados com a mesma medida de pé para não ficar um menor que o outro. Eu faço ele um pouquinho mais larguinho para não ter perigo de escapar, depois soltar a costura. Então, ó, ele tá mais largo que o pé de máquina, tá vendo? Não tem problema, porque isso aqui não vai interferir em nada. A gente vai fazer essa volta todinha aqui. A gente já tá fazendo aqui a curvinha. Já vamos quase chegar lá em cima para vocês verem que também não vai costurar até o final, tá? Tá chegando perto do zíper. Pronto, chegou aqui, parou, tá? O outro lado a gente vai fazer igual. Vocês estão vendo que ficou esse pedaço aqui do zíper ficou aberto, ó, sem costurar, tá? E o forro, por enquanto, tá solto aqui. Agora a gente vai para fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, pessoal, olha, os dois lados costurados com essa partezinha aqui aberta, tá ok? Vocês podem ver que deu certinho a costura, é por isso que eu falei para aumentar aquele 1 centímetro nessa parte aqui, que é para dar certinha essa curvatura aqui da lateral, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o forro. Direito com direito, avesso com avesso aqui, a mesma coisa, deixar um pedaço do forro aberto. Vou costurar igualzinho. Mesma marcação, mesmo pique, tudo igual, deixando a mesma abertura em cima, tá? Pronto, pessoal. Olha, os dois lados também costurados do forro, igualzinho o da bolsa, com a mesma parte aberta aqui, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai juntar essas partes. O forro e o lado direito da bolsa. E aí, a gente vai passar uma costura aqui para prender o forro e a bolsa,
ao mesmo tempo. Deixa eu ver se ficou certinho aqui. Aqui é a continuação daquela costura que ficou aberta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar, sendo que o forro está embaixo, sendo fechado junto. Então, aquele buraco, né? Aquele lugar que ficou descosturado, agora vai estar costurado, tá vendo? Dos dois lados a gente faz a mesma coisa. Aqui agora a gente já pode cortar essa parte que sobrou. O lado do forro também ficou costurado. Ó, ela tá presinha já, tá vendo? Desse outro lado nós vamos fazer a mesma coisa e praticamente nossa bolsa já vai estar pronta, porque aí é só desvirar e fechar aquela parte que ficou aberta justamente para desvirar a bolsa. Ó, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu vou botar um clips, porque tá meio escorregando, saindo um pouquinho do lugar aqui, tá vendo? Então, ó, a gente prende tudo. Pronto, pessoal. Já desvirei a bolsa. Aí, como vocês podem ver, ela fica todinha arrematada, os dois lados. E agora, aquela parte que nós deixamos aberta, a gente vai fechar, passar um pesponto aqui, que não vai ficar feio, porque o lado de cá ficou pespontado. E aí, a gente vai desvirar a bolsa e ela já vai estar pronta. Então, é só passar uma costura aqui agora e desvirar a nossa bolsa. Pronto, pessoal, olha, eu passei a costura aqui, então ela ficou fechadinha, esse outro lado já estava fechado, que é o lado do bolso. Agora é só a gente virar a nossa bolsa. Vou mostrar para vocês como a gente vai prender a alça montana ali, a alça de mão, com os rebites. E ela já vai estar pronta, gente. Vocês vão ver. É facinha de fazer, ela fica toda... A gente termina, ela já tá toda arrematada. Não tem que ficar passando viés, nada disso. Eu acho esse modelinho prático, bonito, na verdade, lindo. E todo mundo gostou. Então, por isso a gente resolveu mostrar para vocês como faz essa bolsinha baú. Aqui é um pouquinho só difícil para desvirar, porque a gente já tem que ir. Pronto, gente, nossa bolsa já tá pronta, toda desvirada, linda. Agora, aquela parte da montana de a alça de 45 centímetros, a gente furou aqui para botar o rebite, mas não tem uma medida certa. Aqui cada um fura na altura que achar melhor. Você vai encaixar aqui, botar os rebites, a outra parte você vai encaixar aqui, assim, botar os rebites, atrás a mesma coisa, e a alça tiracolo que a gente vai fazer com aqueles mosquetões e a alça de alça chique que no começo a gente mostrou para vocês. Para finalizar, a gente vai fazer a alça chique, tá? Para quem como ela desfia um pouco, eu gosto sempre de dar uma queimada nela e arrematar a pontinha dela e arrematar com viés para não ficar tão grosso assim. Para quem tem dúvida, na hora de colocar o regulador, sempre a parte curvinha dele fica para baixo e a gente enfia a alça por baixo, passa por baixo, volta para prender aqui, assim.
Porque aí na hora que for passar a outra parte dela, ela vai ficar certa, ela não vai ficar com a costura feia para o lado de fora. Então, a gente passa aqui, costura. Assim, gosto sempre de reforçar bastante essas costuras, porque a gente tem medo de que possa arrebentar. Então, prendo bem ela aqui. Agora, aqui é só passar o... Então, a gente tem os dois mosquetões, que a gente vai pegar um mosquetão para passar nela. Essa ponta que eu já pus o viés também, só para prender um pouquinho. Aí, a gente vai passar assim, ó. Passa no regulador. Para isso, ó, para quando, se você fizer sempre desse jeito, com a curvinha dela para baixo, e passar por baixo na hora de prender, essa parte mais bonitinha fica sempre aparecendo, e a parte feia fica escondida para dentro. Então, aqui, aqui vai ficar um mosquetão, e nessa outra ponta a gente vai prender o outro. Então, pessoal, a alça chique ficou pronta, já está colocada aqui, as outras alças já foram colocadas e a nossa bolsa ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, que vocês aproveitem bastante, que vendam muito e até a próxima. Obrigada. Beijo.